E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então ao nosso curso Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados, hoje nós vamos conhecer o meio de propagação denominado fibra ótica. Também vamos ver a importância das leis físicas para a propagação de sinais nesse tipo de meio de comunicação. Então, a fibra ótica foi criada em 1955. É uma estrutura totalmente dielétrica. O que é isso? É uma estrutura que não permite o fluxo de elétrons, ou seja, dielétrica. Então, ela não permite, pela sua estrutura, ou seja, pela sua composição, o fluxo de elétrons. Ela tem uma relação entre a camada de valência e a camada de condução muito distante, não permitindo, então, que você tenha a propagação de elétrons ao nível de potencial próximo da utilização que a gente tem do sinal que a gente propaga. Então, você tem aí um nível de um material não condutor. Então, ele não conduz eletricidade. Diferentemente do par trançado. Então, o par trançado já é um material condutor, ou seja, um material que permite o fluxo de elétrons. E ele tem geometria cilíndrica, ou seja, ele vai ser composto de forma que você veja o material como sendo um cilindro. Então, o cilindro é aquele que você tem a base circular e você tem a altura que vai fazer a composição desse elemento. Então, você tem um cilindro, como se fosse um lápis, no qual a energia luminosa se propaga ao longo do núcleo. Isso quer dizer que a fibra ótica ela é um cilindro vazado, ou seja, ela tem a composição de um cilindro oco dentro desse cilindro externo, que é o cilindro de vidro ou de plástico que compõe a fibra ótica. As fibras atuam como condutores de radiação infravermelho. Então, nós já vimos que as radiações ou as ondas eletromagnéticas não precisam de meio para propagação. Mas, como nós estamos no planeta Terra, então, apesar da gente ter a fibra ótica, o que a gente vai ter dentro desse cilindro interno do núcleo da fibra será a presença do ar. Então, apesar da gente ter o ar como elemento interno, então nós não precisamos do ar como elemento de propagação. Então, eu vou ter uma onda eletromagnética no espectro de frequência da radiação infravermelho que vai ser conduzida dentro desse núcleo de forma que ela não precise de um meio de propagação. Ela só precisa respeitar as características físicas para que seja possível você transmitir esses sinais dentro do núcleo da fibra. Uma ou mais fibras, elas podem ser revestidas de forma individual, claro, em plástico ou um material isolante que vai fazer dar estrutura física para o núcleo da fibra e vai ser recoberta por uma capa, e isso a gente constitui como sendo a formação de um cabo. Então, só o núcleo da fibra é muito suscetível a quebras, porque é um material muito fino e de pouca resistência mecânica. Então, a fibra, que é constituída por aquele material capaz de fazer a transmissão de luz no espectro de frequência infravermelho, vai ser recoberta por uma estrutura que vai suportar a grandeza mecânica, ou seja, que vai dar capacidade para que a fibra tenha características mecânicas para que ela possa, então, ser utilizada para a transmissão de sinais. Se você agrupar esses componentes em um conjunto de fibras, você pode ter um cabo com uma única fibra ou com um conjunto de fibras, dependendo da necessidade da aplicação que você tem. Então, se é uma aplicação local, você pode ter apenas um par, pode ter apenas uma fibra, ou você pode ter um conjunto de pares, um conjunto de fibras, para que você possa transmitir sinais entre cidades, por exemplo, entre continentes, por exemplo. Os espectros de frequência infravermelho utilizados, eles vão de 1.500 nanômetros a 750 nanômetros.
que expõe aí uma frequência aproximada de 192 THz a 405 THz, que é a frequência utilizada de infravermelho para que você possa transmitir sinais em uma fibra ótica. A fibra ótica ela tem na sua composição, na grande parte da constituição das fibras, ela é construída ou de vidro ou de plástico. As fibras de vidro são aquelas mais finas, então ela tem tecnologias de fabricação mais sofisticadas que conseguem fazer com que você construa fibras cujo núcleo seja muito fino. Isso comparando-se com um fio de cabelo. Esse núcleo muito fino permite que você aproveite uma característica física que nós vamos estudar, que vai garantir que você consiga transmitir sinais durante uma distância maior. Então, são fibras utilizadas para transmissões até 100 km de distância. As fibras plásticas, elas são mais espessas. Então, as suas formas construtivas, elas não são tão tecnológicas. É uma fibra também mais acessível, mais barata, mas seu núcleo é maior. Por esta característica, então ela vai transmitir sinais numa distância menor. Então você vai conseguir distâncias aí de 3 km de propagação de sinais. Ambos os materiais eles precisam ser dopados para garantir o índice de refração, que nós vamos estudar daqui a pouco. Esse índice vai garantir que você consiga aproveitar a maior parte de incidência luminosa da fonte transmissora para a recepção do sinal, ou seja, vai garantir a intensidade da fonte transmissora na recepção dos sinais que você vai ter no receptor. Então, como nós podemos ver aqui na figura abaixo, ela é constituída de forma única por uma capa protetora. Essa capa protetora vai dar a proteção para o ambiente. Depois nós vamos ter uma casca. Essa casca vai ser a proteção mecânica da fibra. Você vai ter a fibra e você vai ter o núcleo, ou seja, uma área vazada por onde o sinal de luz, que está sendo representado por essas setas, vai ser capaz de passar. Então, neste caso, nós vamos pensar na reflexão total da luz. Quer dizer que nós vamos aproveitar a maior parte da luz que vai ser incidida pelo elemento transmissor. Então, os materiais mais comuns são a sílica pura, então o vidro puro, ou dopado, ou seja, dopado no sentido de trabalhar o índice de refração para que você possa aproveitar o espectro de frequência que você está trabalhando. Você pode ter um vidro composto, ou seja, você tem a composição de sílicas diferentes para compor o vidro que você vai constituir. E o plástico, então um derivado do petróleo que você vai utilizar para a construção dessa estrutura. Elas são fabricadas de forma complexa, ou seja, os sistemas que são utilizados para compor, para construir a fibra, são sistemas complexos de engenharia química e engenharia física, onde você vai utilizar de movimento e de composição de material para que você possa construir esses filamentos tão finos e, além de ser tão finos, ainda ocos, ou seja, ele tem uma estrutura interna que permite a passagem da luz. Então eu não preciso construir apenas um bastão de vidro muito fino, ele tem que ser um bastão de vidro muito fino e oco. Isso quer dizer que para que eu possa injetar o material, eu vou ter que compor uma forma de que o material não se una. Isso é feito através da introdução de gases. Então os gases vão fazer com que você consiga estabelecer uma estrutura ou um núcleo oco e que você vá fazer uma composição de material que vai permitir esta construção. Então existem 4 técnicas de fabricação e essas 4 técnicas de fabricação têm seus complicadores e suas vantagens e desvantagens. E claro que essas técnicas vão determinar
a capacidade que você tem de construir uma fibra, ou seja, qual é a espessura mínima que você consegue constituir uma fibra, e também as características que envolvem o custo de fabricação. Então, existem tecnologias que são mais acessíveis e tecnologias que são mais caras, consequentemente fazendo, claro, fibras óticas de maior qualidade. E claro, se ela é de maior qualidade, ela vai ser utilizada numa aplicação onde o seu custo-benefício será interessante e, consequentemente, viável o seu processo construtivo. Então, essas técnicas vão modificar alguns parâmetros de injeção de material, de decomposição de material, para que você possa constituir as fibras óticas. Então, a fibra ótica ela vai precisar utilizar um princípio físico que é o princípio da propagação da luz. O princípio físico da propagação da luz são os princípios da refração e da reflexão. Então, a reflexão é o parâmetro que nós gostaríamos que existisse na fibra ótica. Então, nós gostaríamos que um meio de propagação, ao propagar luz, só gerasse reflexões. Mas, infelizmente, dependendo do ângulo de incidência dessa luz ou do feixe de luz, nós vamos ter a possibilidade da existência das refrações. As refrações pressupõem mudança de meio, ou seja, nós vamos sair do meio ar, que é o meio que nós vamos ter no núcleo da fibra, e vamos para o núcleo vidro, que é o que a gente tem na composição da fibra. Isso pode fazer com que você perca a potência de sinal que você irradiou e, consequentemente, isso pode tornar um princípio de comunicação de uma fibra inviável ou a distância pode não ser adequada para que você consiga transmitir sinais. Então, a reflexão é o fenômeno que consiste no fato do espelho, ou seja, a luz incide sobre um espelho ou de uma superfície que tenha um índice de refração diferente e ela vai voltar em sua totalidade para o meio, sendo refletida. É o que acontece, por exemplo, quando a gente enxerga a cor, por exemplo, de uma roupa ou de uma superfície. Então, aquele raio, o raio luminoso incide sobre a superfície e reflete para a gente a cor daquele objeto e nós enxergamos aquele raio refletido. Então, nós conseguimos perceber a existência daquele raio. O princípio da refração é o princípio onde a luz ela passa o meio, ou seja, ela é absorvida por aquele meio. O que acontece, por exemplo, quando a gente consegue observar um material no fundo de uma piscina, por exemplo. Então você está no ar, ou seja, você está imerso no ar e um objeto está imerso na água da piscina. Como a água é translúcida, ou seja, ela permite que você enxergue o fundo, então você vai conseguir perceber aquele objeto no fundo. Mas nós conseguimos perceber o objeto sem ter uma precisão do seu tamanho, sem ter uma precisão da profundidade que aquele objeto se encontra. Isso quer dizer que nós podemos achar que aquele objeto ele é muito pequeno ou ele é muito grande, ou o objeto está a uma distância pequena e, na verdade, ele está a uma distância muito grande. Então, a refração ela é um aspecto funcional de uma mudança da luz no meio. Isso propõe, ou seja, quando você muda de um meio, isso tem uma proposta de uma mudança da velocidade daquela onda ao atravessar essa fronteira. Isso quer dizer que, dependendo do meio, a luz se propaga numa velocidade diferente. Mas é claro que essa velocidade ela não é substancialmente menor, porque a gente pensa na velocidade da luz como sendo uma velocidade igual a no ar. Então a gente considera que no vácuo a velocidade no ar da luz é praticamente a mesma. Então as mudanças são pequenas, dependendo do índice de refração que a gente vai ter, mas elas são substancialmente importantes para a ótica,
ou seja, para que a gente possa visualizar o efeito que esse raio luminoso tem sobre a superfície. Então, uma lei importante para transmissão de sinais em fibras ópticas é a lei de Descartes. Ela denomina que você tem uma relação entre os coeficientes de refração do meio e os ângulos com os quais vão ser gerados os sinais ou as ondas de propagação dentro desta relação de reflexão e de refração da luz. Analiticamente, a lei nos diz que N1, que é o coeficiente ou o índice de refração de um meio, vezes o seno do sinal incidente, ele é igual a N2, que é o índice ou coeficiente de refração do meio 2, vezes o seno do raio que é refletido ou refratado. No caso aqui, como nós estamos falando da lei da refração, seria o ângulo refratado nesse sinal. Então, se nós considerarmos essa lei, ou seja, onde N1 vezes seno de I, ou raio incidente, é igual a N2 vezes o seno do raio refratado, nós podemos chegar a algumas análises. Então, nós vamos analisar primeiro esse sinal da esquerda. Então, aqui eu tenho o raio de incidência. O meio de propagação é o ar, e nós vamos para o meio de propagação, que é a água. A água, ela tem um coeficiente de refração maior do que o coeficiente do ar. Isso quer dizer que o coeficiente que nós temos no ar de refração é menor do que o coeficiente de refração da água. Nesta forma de incidência, ou seja, se nós estivéssemos olhando uma piscina, nós estamos então no ar. Na hora que a gente olha a superfície para enxergar um objeto, então esse objeto ele vai ser enxergado numa localidade diferente da que a gente tem como expressão real. Então, para nós, o sinal luminoso, ele vai, ao tocar a superfície da água, o ângulo de refração ele vai ser um ângulo menor do que o ângulo de incidência, que é esse ângulo que nós estamos visualizando aqui, ó. Então, o ângulo de incidência da minha visão vai ser maior do que o ângulo real que eu vou ter a incidência luminosa ou a visualização do objeto. Isso vai fazer com que eu esteja enxergando o objeto numa posição que não é adequada. Por isso que os índios, quando vão fazer uma pesca utilizando o arco, eles vão mirar o peixe numa localidade que não é a localidade visual, ou seja, eles vão ver o peixe, eles já sabem calcular uma distância aproximada de realidade onde o peixe se encontra na superfície da água, para que ao jogar a flecha ele consiga realmente acertar o peixe, porque aquela imagem que é vista na superfície da água não é a real, ou seja, não é a localidade exata onde o peixe se encontra, exatamente por essa grandeza ou essa característica que o raio que nós vamos ter refratado da luz tem uma incidência diferente do raio de incidência que você tem sobre aquela superfície. Neste caso, no princípio contrário, ou seja, quando você está num meio que tem o coeficiente ou índice de refração maior e você está indo para um de índice de refração menor, o ângulo de incidência vai ser menor do que o ângulo refratado. Então agora nós já estamos numa condição diferente. Eu estou dentro da água e quero enxergar algo que está fora da água. Então esse ângulo que incide vai ser menor do que o ângulo refratado, porque agora nós temos um índice de refração maior que vai para um índice de refração menor. Mas o que isso tem a ver com propagação de sinais em uma fibra? Então, o que essa lei a gente pode aproveitar para que a gente determine características para a transmissão de sinais? Então, em uma fibra óptica, a nossa ideia primordial é que o núcleo
porte todas as incidências luminosas que nós temos de propagação do sinal. Só que nós temos que levar em consideração que, quando você gera uma luz, você gera fótons. Esses fótons podem ser alinhados de forma que você constitua o laser, que é uma luz coerente. Mas mesmo ela sendo uma luz coerente, ela é composta por vários fótons. Isso quer dizer que esses fótons vão entrar na fibra com ângulos diferentes de propagação, como nós podemos ver na figura que está aqui. Então eu tenho aqui raio de luz incidente, ou seja, raio de luz que eu vou incidir sobre a fibra. Nós podemos observar que a figura nos determina aqui a presença de um raio com esse ângulo, que a gente chamou de θ1, e um raio com outro ângulo, θ2. Então isso vai estar inerente ao processo que a gente gostaria de observar, que seria um fóton, ou seja, uma única presença com uma única intensidade ou um único ângulo de incidência. Isso é impossível. Então, consequentemente, nós teremos vários fótons com ângulos de incidência diferentes. E esses vários fótons com ângulos de incidência diferentes vão tocar a fibra em, consequentemente, ângulos diferentes. O objetivo nosso é que esse ângulo seja tal que a gente vá fazer um processo de reflexão desse sinal. Então, num processo de incidência e de mudança de meio, nós vimos que existem dois princípios físicos. O princípio da reflexão, que é aquele que a gente quer observar, ou seja, a ideia do espelho. Então, a luz bate no meio e volta para dentro do meio, volta todo para dentro do meio. E tem aquela que é a refração, que nós não queremos que aconteça, ou que a gente quer minimizar os seus efeitos, que é onde a incidência muda de meio. Então, ela sai do núcleo da fibra e vai para a camada que é de vidro daquela estrutura, e, consequentemente, aquele sinal é perdido. Não perdido enquanto grandeza física, porque ele vai ser transformado, mas perdido enquanto a presença da luz ou dos fótons, que é interessante para o processo de transmissão de sinais. Consequentemente, quando isso ocorre, então nós vamos ter a mudança do meio, que parte da nossa luz vai ser refratada e parte da luz vai ser refletida. Isso pode chegar num ângulo tal que você vai perder toda a luz. Então você pode refratar toda a luz, ou você pode refletir toda a luz. Então o nosso objetivo é garantir que a gente consiga um ângulo de incidência da luz tal que você seja capaz de transmitir ou retransmitir todo o sinal quando você toca a superfície da fibra óptica. Então, existe o que a gente chama de ângulo crítico. Então, o ângulo crítico é aquele que, a partir da sua geração, todo o sinal refratado vai ser perdido. Então, você vai perder todo o sinal de propagação. A partir deste ângulo, nós conseguimos um processo de reflexão total. Então, o nosso objetivo é que o ângulo de incidência, ou raio de luz de incidência, ao incidir a fibra, tenha um ângulo maior do que o ângulo crítico, o que vai fazer com que ele consiga refletir todo o seu sinal, não gerando processos de refração. Isso acontece na fibra dependendo dos seus índices de propagação. Então, por isso que a fibra é constituída de forma dopada, ou seja, você vai dopar o material do vidro para que você consiga índices de refração capazes de atender às fontes luminosas que você vai trabalhar. Então, você pode trabalhar com fontes luminosas mais caras e mais precisas, que são o laser, e você também pode trabalhar com fontes luminosas mais simples, que são o LED. E em ambos os processos de comunicação, você conseguir transmitir o sinal luminoso, claro que com características diferentes de distância de propagação. Então, uma luz mais coerente você vai conseguir transmitir a 50, 100 km.
enquanto que uma luz menos coerente você vai ter transmissão a 2 a 3 km de distância. Então, no final da aula de hoje, nós vimos o meio de propagação de sinais, que é a fibra ótica, vimos como ela é construída, como é que ela é constituída, e entendemos a importância da reflexão e da refração de sinais. Na próxima aula, nós vamos entender quais são os ângulos necessários para que você possa transmitir sinais de forma coerente, que você garanta que você vai ter um processo de recepção de sinal adequado. E vamos ver também que essas fontes luminosas podem impactar na velocidade de transmissão que essa fibra vai compor no seu processo de transmissão de dados.